O Grêmio teve uma coletiva de imprensa hoje e algumas coisas me chamam bastante atenção. Primeiro, a dificuldade que o clube tem de fazer a sua comunicação. Qual que foi o motivo hoje da coletiva? Mobilizar a torcida. Por que eu sei disso? Porque na primeira pergunta o repórter falou: vejam só, eu não sou necessariamente um especialista na área da comunicação, mas eu conheço um pouco, primeiro porque sou formado em audiovisual, segundo porque atualmente eu estou fazendo um trabalho que é um trabalho de marketing. Então vejam só, em uma comunicação oficial dessas do clube, que é uma comunicação que não deixa de ser uma comunicação institucional, tu não pode deixar de ter um texto pronto, tu não pode não ter um pronunciamento pronto. Então vejam, não abriram a coletiva de imprensa com um comunicado oficial, um textinho curto, conciso. O que aconteceu? O que acabou dando a tônica foram as perguntas feitas pelos repórteres. Mas é claro que o clube não tem como controlar o que é perguntado pelos repórteres. Então já na primeira pergunta, o repórter já perguntou do Marquezinho, que tinha reclamado que não estava jogando, e etc. Que é uma coisa que já trouxe conflito do Renato com os repórteres em outra coletiva. Então, essa coletiva começou já, façam as suas perguntas. A primeira pergunta foi essa. Então, na primeira resposta, o Renato já se conflitou de novo com os repórteres. Então, tu não pode iniciar uma comunicação dessas que não deixa de ser uma comunicação institucional, porque era uma tentativa do clube de mobilizar a torcida, começar sem uma declaração inicial. Já pronta, já com roteiro, claro. É assim que se faz. O clube deu essa coletiva com os 3 nomes que são, na equipe atual, os 3 nomes mais históricos: Kahneman, Renato e Jeromel, que são os únicos remanescentes do último grande ciclo vitorioso do Grêmio, 2016, 2017, 2018. Isso tem um simbolismo por si só. Agora, sem uma comunicação inicial, tudo ficou por conta das perguntas dos repórteres. E eles perguntam, claro, o que quiserem. Então, acabou sendo uma grande repetição das coletivas do Renato ao final dos jogos. Até porque ele repetiu os mesmos temas, repetiu a questão de que vai sair dessa, repetiu que faltam reforços, repetiu que todos os times têm dinheiro, o Grêmio não tem, repetiu que só o Grêmio está jogando fora de casa. Então, tudo isso são coisas que já são repetidas em todas as entrevistas coletivas. Não é isso que vai remobilizar o torcedor, porque isso já é dito à exaustão. Claro que a gente pode também questionar a qualidade das perguntas que são feitas. Teve um certo momento que um repórter perguntou quando é que o Renato ia voltar a sorrir. Entre várias outras coisas, a qualidade das perguntas também é baixa. Mas isso são coisas que se sabe. Ninguém pode dizer, olha lá, o Renato falou e mostrou a imprensa. Não é para isso que essa coletiva serve. Além disso, em mais de um momento, Kahneman se irritou com as perguntas, Renato se irritou com as perguntas, e isso acaba indo contrariamente ao que foi dito no início da coletiva, que era para mobilizar a torcida. Isso não ajuda nesse objetivo de comunicação. Outra coisa, o Renato ele interrompeu diversas vezes os próprios jogadores, e Kahneman e Jeromel, que iam falar, ia lá e interrompia. Então, mais uma vez, mostrando a imagem de que ele é o dono da situação, o dono do clube. Em certo momento, o Jeromel, que é o capitão da equipe, disse concordar com uma frase feita pelo repórter, que estava parafraseando o volante PP, dizendo que o momento é terrível. O Renato foi lá e disse que o momento não era terrível, que ele discordava disso. Ou seja, não tinha sequer um discurso aplainado entre eles. Olha, isso é muito ruim. E aí, ao final, o Renato pediu para tirarem uma foto com os 3 dando as mãos, simbolizando a união do clube. Só que isso acaba sendo contraditório com tudo que a gente viu na entrevista antes. Essas respostas onde um discorda do outro, né? E outra coisa, o Renato pediu para os repórteres, eu quero que vocês tirem uma foto e estampem nos jornais. Então isso já é uma comunicação institucional. O Renato faz a comunicação institucional do clube. Porque, é claro, aqueles que deveriam falar pelo clube não estavam hoje lá. O presidente e o diretor do futebol, mais uma vez, escondidos embaixo da cama, não fizeram declarações. Isso não mostra firmeza para a torcida. O Renato falou sobre a questão da arena. Isso nem cabia ele falar, só que assim, como o presidente não fala, ele acaba tendo que falar mesmo. Então, esse tipo de coisa, olha, mostra o quanto o clube está perdido em seu planejamento. Vocês lembram dessa foto, né? Vocês lembram, porque essa foto é uma foto que circulou muito na internet.
Essa foto é depois do jogo contra o Juventude, onde a gente levou 3-0 mais um baile. Aqui tá o Renato, dando uma entrevista coletiva, e lá no canto da sala, tá o presidente do clube, Roberto Guerra, e o diretor de futebol, Antônio Brum. Essa foto é simbólica, ela mostra como quem toma as rédeas do clube é o Renato e os dirigentes estão lá no canto, completamente impassíveis, assim, impassíveis, completamente apáticos. Estão lá no cantinho, são meros estagiários, apenas admiram o seu grande ídolo, Renato, e nada tem a dizer. Depois desse jogo, eles não deram nenhuma declaração. Aliás, raramente têm dado declarações. No máximo, uma comunicação oficial ou outra. Nada além disso. Mostrando que os problemas de gestão são muito graves. Olha, a situação do Grêmio não é péssima, não. A situação do Grêmio é trágica.